somos a Rádio Federal FM, estamos operando na frequência de 101,3 MHz, uma emissora da FACEP, Fundação de Apoio à Universidade Federal de Alfenas. Estamos agora ao vivo, direto dos nossos estúdios situados na Praça Doutor Emílio da Silveira, aqui no centro. E é com muita alegria que nós acabamos de receber a visita do Sinésio, professor Sinésio Inácio da Silva Júnior. Professor Sinésio Inácio da Silva Júnior, ele é graduado em Farmácia Bioquímica na modalidade de alimentos pela Unesp, é bacharelado em Ciências Sociais também pela Unesp, tem mestrado em Alimentos e Nutrição pela Unesp e doutorado em Nutrição Humana aplicada pela Universidade de São Paulo, USP. Ele tem larga experiência em Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele é atualmente professor da Universidade Federal de Alfenas, atuando principalmente no ensino e pesquisa nas seguintes áreas: saúde coletiva, epidemiologia, segurança alimentar e nutricional. Boa tarde, professor Sinésio, e gostaria de destacar também a presença da professora Mariane, do Instituto de Química, aqui, abrilhantando os nossos estúdios. Obrigada. Né? E gostaria de passar a palavra para o professor Sinésio para cumprimentar os nossos ouvintes. Boa tarde, Tonon, boa tarde, colegas, e boa tarde, ouvintes, né? Mais uma satisfação, mais uma vez, a gente estar aqui na Rádio Federal, né? Num momento de bastante dúvida, bastante curiosidade, e a gente espera contribuir nesse aspecto, né? Sobre essa epidemia da Covid-19, uma nova doença viral. Ontem nós recebemos o professor Carlos para uma entrevista. A entrevista do professor Carlos foi muito esclarecedora. Ele apresentou aqui muitas informações importantes à população de Alfenas e nós recebemos muitas perguntas também pelo aplicativo. Anotem, por favor, o número do aplicativo, o telefone do nosso WhatsApp, né? O pessoal fala WhatsApp. O 991240500, repetindo, 991240500. O DDD aqui de Alfenas é 35. E, Meira, você gostaria de começar? Quero cumprimentar o professor Sinésio e, ao mesmo tempo, agradecê-lo, né, por ter aceitado o nosso convite e ter comparecido aqui em nossos estúdios. Vai ser muito interessante porque vai nos ajudar muito na elucidação de dúvidas a respeito do coronavírus. Também boa tarde para a professora Mariane, que está aqui abrilhantando e enfeitando o nosso... Né? Sim, com a competência e a beleza dela, né? Obrigada. Então vamos começar, Meira? Então a primeira dúvida que pode surgir, né, em relação a Covid-19, da Covid-19, é o seguinte: primeiro, o que é isso? É perigoso? Isso é uma lenda? Essa doença é uma doença que veio lá da China, é uma doença que foi realmente implantada no mundo pelo regime comunista chinês. Ou seja, a galera tem assim as fake news que ficam propagando. Hoje mesmo eu vi a propagação da famosa fake news que o vinagre ele pode ser usado como método profiláxico em relação ao coronavírus. Então são várias dúvidas. Eu vou deixar assim, nesse início eu deixo livre para o Sinésio comentar o que ele acha importante a nossa população saber. Bom, pessoal, como o professor Tonon falou, né, estão existindo e existirão muitas fake news e até teorias conspiratórias, né? Se isso é uma conspiração de um regime ou de outro e tal. Então a gente vai estar aqui para esclarecer, mas então, muito rapidamente, vamos dizer assim, o que é, de onde veio efetivamente, por que é que surgiu, né? Essa, como o pessoal já está ouvindo e está sabendo, é uma doença causada por um vírus, né? Então a doença é chamada de Covid-19 porque é uma sigla em inglês de doença do coronavírus e 19 é o ano em que ela surgiu, 2019. Então, correto, a gente fala assim, a Covid, porque é a doença. E o vírus é o vírus, o SARS-CoV-2, é o nome desse vírus preocupante aí. E esses SARS, que é o que já deve nos preocupar, que significa a sigla para Síndrome Aguda Respiratória Severa. Então já houve no passado, 2002, 2003 e tal, a SARS-1, por isso que ele é o SARS-CoV-2. E a questão do surgir no Oriente, na China especificamente. De fato, a China, né, é um país de regime tido como comunista, mas pratica o capitalismo, então
São situações interessantes que até devem nos ajudar a entender a importância desse país, tanto em disseminar a doença. Embora desde já a gente já possa dizer que fizeram, a não ser no início com a epidemia, depois fizeram um trabalho muito importante. Então, como é que esse vírus surgiu? Né? Porque ele é um vírus novo. Ele é um vírus que, por análise genética, de evolução dele, ele foi identificado como sendo originário de um morcego chamado morcego pata de cavalo, que é um morcego que existe na China, no Oriente, e que os ouvintes vão se preocupar, ou melhor, vão entender por que facilitou o surgimento da epidemia, porque é um morcego que está no hábito alimentar de algumas populações da Ásia. E esse morcego, ele é um morcego que come insetos, ele é importante para a ecologia, para o biosistema que ele participa, e ele defeca, né, como um mamífero qualquer. E aí tem outros dois mamíferos, dois animaizinhos, um chama civeta, né, o civigato civeta, que é até bonitinho, é uma mistura de uma raposinha com um coati, né, se a gente puder ter uma imagem, e o outro que é um nome mais divertido, que chama pangolim, que ele parece um tatu, né, e ele é todo cheio de escama. Esses dois animais, eles fazem parte de dietas tradicionais na China, e num mercado irregular, é bom que se diga, de animais silvestres na China, eles eram comercializados. Isso na epidemia da H1N1, que é uma prima dessa epidemia, bem mais leve, a gente vai chegar nesse ponto no quanto essa epidemia é séria, menos séria, mais séria, mas a humanidade não vai acabar não, esse mercado já tinha sido fechado. Só que depois, né, o povo chinês, que vive com mais de 1 bilhão de pessoas, eles literalmente, não é uma crítica ou pejoração, eles comem de gafanhoto, de insetos, o que puder matar a fome durante séculos. Eles necessitam comer, porque eles necessitam uma base alimentar. 1 bilhão e 400 mil pessoas, não, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Atualmente, claro, né, mas isso fica na cultura, eles não teriam essa necessidade. Tanto é que o governo agora chinês proibiu de vez, né, o acesso a essas fontes alimentares que o sistema de vigilância sanitária alimentar não tem controle. Então foi possivelmente muito contato com desses animais, né, como fontes primeiras ou primárias, contaminou o humano e o humano disseminou. Quer dizer, então, respondendo até uma inquietação, né, uma provocação boa do Tomão, porque as pessoas ficam criando conspirações, né, de jeito nenhum o próprio regime faria isso, porque isso derrubou e vai derrubar o PIB chinês, né, um indicador de economia, de 15% a 20%. Tanto é que, né, é interessante, ou mesmo parece triste dizer, daí o grande interesse pela epidemia. Não só, claro, que deve ser prevalecer o interesse de prevenir sofrimento humano, morte, mas sem dramaticidade, mas é bom nos preocuparmos porque a economia mundial já está sendo afetada. É isso aí. Vamos dar um break ou não? Vamos prosseguir com as perguntas? Vamos dar um break, né? Então tá joia. Vamos ouvir então a música do Yusunodor e Nene Cherry, 7 Seconds. Bem, estamos de volta. Nós somos a Rádio Federal de Alfenas, FM Stereo, estamos em 101,3 MHz, canal 267. Somos uma emissora da Fundação de Apoio à Universidade Federal de Alfenas, FACEP. Estamos juntos. Eu, professor Eduardo Tonon, Meira Filho, grande servidor público aposentado, professora Mariane, e então, o nosso convidado aqui, o Sinésio Inácio da Silva Júnior, que é especialista, professor da Unifal, especialista em saúde coletiva, epidemiologia, segurança alimentar e nutricional. Fala, professor Meira. Gostaria de perguntar aqui para o professor Sinésio se a lavagem das mãos apenas com água e sabonete é suficiente. Só um minuto, eu vou só colocar o telefone aqui para a pode pergunta, colocar. né? Ótimo. Essas perguntas estão chegando pelo WhatsApp. Se você quiser fazer perguntas ao professor Sinésio, o nosso WhatsApp é 35 99124 0500. Mais uma vez, repetindo, 99124 0500. 9124 0500. Então, aí eu gostaria que o senhor respondesse a essa pergunta, por gentileza. A questão muito importante, né, que está no campo da prevenção, que é o que a gente tem que frisar bastante, que é essa questão da higienização, né, a começar das mãos e por que das mãos, né, aproveitar, citar. Essa virose, essa doença transmitida por vírus, ela é transmitida pelo ar. Então, tanto uma pessoa para outra, né, compartilhando o mesmo ambiente, pode, com o ar contaminado com partículas virais no ar, uma aspirar
entrar pela mucosa nasal, pela garganta. Só que esse ar, essa exposição a partir da pessoa contagiada, pode cair sobre superfícies, depositar esse vírus sobre a superfície, e aí nós precisamos imaginar as superfícies que nós tocamos com as mãos, certo? Então, por isso que o pessoal tem ouvido com muita correção, e a preocupação muito pertinente do Meir aqui, que é lavarmos as mãos. E aí usar o quê? Água e sabão, gente. Água e sabonete. Isso é uma questão muito importante, por quê? Porque também podem perguntar, e o álcool gel a 70%, não é qualquer álcool gel aí, pessoal, depois a gente pode até falar dessas misturas mirabolantes aí que estão falando de internet, tá? Mas por que água e sabão? Porque a melhor maneira de essa solução limpar, lavar a sujidade da mão humana, da pele humana. Sujidade que pode ser dissolvida na água e na gordura. Então, se o sujeito usar só o álcool 70 ou o álcool gel em mão suja, por exemplo, ele vai estar com a umidade que tem, seja no álcool 70%, os outros 30% é de água, seja a umidade nesse álcool 70% no gel e do próprio gel, se tiver com a mão suja, não bem lavada com água e sabão, na verdade, os micro-organismos que vão estar nessa pele, eles vão ser tratados, vamos dizer assim, e vai prejudicar possivelmente a saúde dessa pessoa. Então, é lavar com água e sabão. Ah, mas eu estou num lugar, e a gente tem visto vários lugares aí com aqueles dispensadores de álcool gel, e não deu para lavar com água e sabão. Aí se usa o álcool gel. É uma segunda opção, né? E outra coisa, Genésio, o maior vetor de propagação de doenças justamente do ser humano são as mãos, né? Porque, por exemplo, agora eu fui comprar ali um Super Bonder, que eu estava necessitando aqui colar uma pecinha aqui no nosso estúdio. Aí eu fui só observando, né? A gente pega no dinheiro, a gente pega na maçaneta, a gente pega no mouse do computador, a gente coloca o dedo no teclado, ou seja, o maior vetor que propaga a doença justamente está nas nossas mãos. Ontem o professor Carlos comentou o seguinte, falou que o que está se exigindo atualmente é algo que no século XXI já deveria ser praxe em todo o mundo, ou seja, é a questão de higiene, ou seja, isso já era para estar sendo praticado muito antes da Covid-19, não é mesmo? Exatamente, porque, de novo, né, a Covid-19 é uma doença transmitida por vírus e as transmitidas por bactéria. Então, a mão, como o professor Tonão está colocando muito bem, ela é um vetor mecânico, né? E, por exemplo, eu tenho óculos e tenho barba. Hora a gente acerta o bigode, hora a gente vai acertar o óculos, né? Então, o número de vezes que nós levamos as mãos ao nosso rosto, se a gente for filmado, a gente vai ficar impressionado. E aí, uma coisa importantíssima de se falar também, por exemplo, o celular. Todo mundo está lá com o dedinho no celular pegando o celular. Aí você chega num lugar, você põe o celular sobre uma superfície. Então a gente lava a mão, né? E você pega esse celular que você colocou sobre a superfície. Então, pessoal, tudo que você muito utilize, muito toque, o volante do carro, certo? Higienize. O câmbio também, né? O câmbio do carro. O carro automático melhor, mas o câmbio do carro, né? A maçaneta do carro. Quer dizer, coisas que você está sempre em contato, então a gente lava a mão, legal. Aí toca nas superfícies, pega o volante, pega o celular. E aí antes que perguntem, que é uma pergunta importante, então como é que eu vou higienizar, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, o celular, teclado de computador, tela, objetos eletrônicos, por exemplo, o pessoal que mexe com isso sabe que usa, e que não é de acesso comum, o álcool isopropílico. É um tipo de álcool, não é esse que é para usar para limpar a mão. Ah, mas eu não tenho isso daí. Olha, você não vai lavar com água e sabão na máquina de lavar um celular, né? Então você tem que fazer o quê? Olha, higieniza com pano umidificado, certo? A gente estava conversando aqui no estúdio, o hipoclorito de sódio, né? Porque tem uma coisa que, assim, para matar, né, qualquer forma de vida, é o cloro. Agora, no hipoclorito, ele vai estar numa dosagem, né, já para higienização. Claro que dependendo do material, por exemplo, o hipoclorito em metal, ele vai oxidar o metal, vai escurecer o metal, né? A gente fazia há pouco uma conversa com trabalhadores lá terceirizados da universidade e surgem dúvidas que os ouvintes podem ter e nos encaminham questões. E surgiu de uma participante que ela tem um parente que ele é cabeleireiro barbeiro. Então, e aí, como é que você faz? Mas, fundamentalmente, como bem lembrou o professor Tonon em relação à participação do professor Carlos, esse mundo precisa de água e sabão.
Só esclarecendo, professor, para quem não sabe, né, o hipoclorito é a água sanitária, né, que a gente compra no mercado, Isso, cândida. O hipoclorito é a água sanitária, tá? A famosa e velha de guarda, velha guerreira nossa, que usar água sanitária direto lá no celular, né? Ou seja, a pessoa coloca algumas gotinhas na água para ter uma água esterilizada. Exatamente. Agora, o princípio, a filosofia da água e sabão, essa deve nos acompanhar. É isso aí. Nós estamos aqui, inclusive nós estamos filmando aqui os nossos estúdios, né? E nós vamos colocar esse vídeo no nosso canal, no YouTube, né? Nos próximos dias, e disponibilizar essa entrevista para os nossos ouvintes. Mas aqui nós estamos no estúdio, aqui na entrada do estúdio nós colocamos o álcool gel, né? Nós colocamos também, antes de passar o álcool gel, a gente lava a mão na pia. E a questão também, não tem jeito de expressar aqui, eu vou mostrar aqui, eu vou lavar essa parte aqui do braço mesmo. As pessoas esquecem, elas se preocupam mais com as mãos, né? E quando você chega, vou dar um exemplo, vamos colocar assim, eu chego lá em algum local, a pessoa tem mania de debruçar, colocar o braço em cima do balcão, né? E o outro vai lá, coloca o braço também. Então as pessoas esquecem, como é que é o nome disso aqui, essa região? Antebraço. O antebraço, né? Então tá bom. Aliás, explica para nós isso aí. É uma observação muito importante, porque as pessoas estão ouvindo, assim, então você vai tossir, né? Ou espirrar. A etiqueta sanitária, né, já nos deveria dizer que você não faz isso em direção às pessoas. Mas o que está se recomendando, então, que já deve ter sido falado, as pessoas estão ouvindo, você usar um lenço descartável. E se não for possível, tem se ouvido também, a pessoa tossir ou espirrar nessa dobra do braço. Então, ao fazer isso, o professor não está lembrando, o seu antebraço, ele vai ficar contaminado, né? Inclusive, assim, a gente viu líderes de Estado, né, dando exemplo, no caso aí, um bom exemplo, de não dando as mãos em reunião e dando aquela cutucadinha de cotovelo. Nem isso seria bom, porque se o sujeito tossiu nessa parte da flexão, do antebraço e braço, né, parte interna do cotovelo, é uma região crítica. Mas é como foi colocado, a gente apoia o antebraço. Então, lavar as mãos lavar entre os dedos, lavar a palma da mão, lavar a superfície superior da mão, lavar os polegares. Nós somos uma espécie que se destaca pelo chamado movimento polegar opositor. Você pega as coisas com esse movimento de pinça, né? Você tem que lavar as unhas, você faz lava a palma das mãos, depois de bem lavadinho, lava, como se estivesse coçando a superfície interna da mão para lavar a ponta dos dedos e as unhas e o punho, que já é o início do antebraço, né? E claro que numa situação dessa, nós vamos estar aqui, né, falando mais e tirando dúvida, evitando contaminar nossas mãos, ou seja, aí nós vamos entrar depois nessa questão da importância do distanciamento social, do tripé da prevenção, né? Mas a higienização, pessoal, é muito importante. Nós recebemos aqui uma mensagem aqui de elogios do Anísio Rocha, né, mesmo? O Anísio é barbeiro, né? Cabeleireiro. Isso. Então, eu gostaria que o Sinésio comentasse um pouco das precauções da biossegurança em si de uma barbearia. Nós temos várias barbearias aqui na Unifal e eu gostaria de saber qual que é o procedimento que o próprio profissional desta área deve tomar para evitar contaminar os clientes, né? E ele próprio, né? Que na verdade, esse profissional, né, essa dúvida, eu falei há pouco, surgiu na reunião que a gente estava participando anteriormente, e aí foi colocado o seguinte, né? Bom, esse profissional usa que instrumento? Usa tesoura, usa navalha, usa pente. Esses objetos têm que ser higienizados. Agora, imediatamente, esse profissional que está se expondo a diversas pessoas que o procuram, e que ele é obrigado, né, para fazer uma barba no cabelo, estar fatalmente a menos de 1 metro dessa pessoa, o primeiro cuidado, e é o antipático, nós estamos num momento, né, que as medidas não são simpáticas, né, o tal do distanciamento social, em termo técnico. Vai folgar no pescoço do cliente. Então, assim, o aspecto antipático, e aí esse nosso ouvinte e tal, que é um profissional, tem que lembrar e não tem que se preocupar, tem que ser educado, mas aquele cliente que chegar com sintoma de tosse ou resfriado, a gente estivesse vendo uma epidemia,
é ter a delicadeza de, olha, especialmente nesse momento, eu não vou atender você, né? Porque esse profissional se coloca em risco, coloca o material dele em risco de contaminação e ele, possivelmente contaminado por estar no seu exercício profissional diuturnamente em contato muito próximo com pessoas, mesmo sem sintomas, isso é uma coisa que é importante para a gente estar avançando um pouco mais sobre essa questão, mesmo sem sintomas da doença, ele pode ser o que se chama o portador assintomático e ele passar o vírus para outras pessoas. Mas, primeiro de tudo, esse profissional se precaver. Professor, não seria indicado o uso de uma máscara para esse tipo de profissional? A máscara, essa é uma questão muito importante, né? Eu saí dessa reunião que eu falei que eu saí agora há pouco, com trabalhadores da terceirizada, e eu e os outros professores da comissão técnica, foi formado um núcleo técnico, né, de profissionais mais afeitos a essa situação, epidemiologistas, virologistas, infectologistas, e o pessoal veio participar da reunião usando máscara. E aí a gente olhou, e aí aproveitou para provocar uma discussão didática, falou, mas por que vocês estão usando máscara? Não porque nos falaram que a gente vinha numa reunião e é para vir de 20 em 20 pessoas, o que é uma medida interessante, porque evita uma aglomeração. Mas vamos lá, o uso da máscara, o que não é a gente achar e tal, o que é recomendado, o que é reconhecido. Se a pessoa está infectada, está doente, pode ser contagiosa, ela usa máscara. E depois a gente pode imediatamente agora falar os tipos de máscara. De modo geral, e nesse momento, o que se recomenda de uso de máscara é aquela pessoa que possivelmente possa contaminar outros. Os outros que estão saudáveis, de medo de serem contaminados, normalmente não se deve fazer uso da máscara. Só uma complementação aqui, Sinésio. Isso é minha concepção como químico, como doutor em inorgânica, né? A pessoa que usa uma máscara e não está contaminada, ela vai, eu vou colocar uma palavra comum aqui, ela vai fungar na máscara, vai ficar fungando, ela vai umedecer a máscara. Eu creio que essa umidade que fica naquela região vai favorecer ainda mais a penetração do vírus. Por quê? Porque o vírus pode atingir aquela região úmida e a partir daí migrar para o sistema. Então eu acho que, eu concordo plenamente que a pessoa deve usar máscara, a pessoa que está doente. O cara que está saudável, eu acho que a máscara, inclusive, é prejudicial, não é isso ou não? Essa é uma pergunta que eu tenho. É pertinente exatamente isso. Nós inspiramos e expiramos. E a gente expira vapor d'água. Então, se a gente coloca um anteparo, que é o tecido da máscara, naturalmente, né, ele vai começar a condensar a água da nossa expiração. Isso vai umedecer a máscara. Ao umedecer a máscara, quem usar por mais de 2 horas, e está dependendo do clima, né, esse tal do bafejar na máscara, vai começar a criar um incômodo. E aí a pessoa vai tender a tocar a face, certo? Então o que se preconiza seria a troca de 2 em 2 horas. E aí as pessoas não fazem isso. E outro problema, né, que nesse momento a gente vai estar frisando aqui, desde já falando, prevenção e solidariedade. Porque imagina se todo mundo, né, nesse momento quer comprar máscara, vai faltar máscara. E faltar máscara para quem mais precisa. Quem mais precisa? A pessoa para não contagiar as outras e profissionais de saúde. E há máscaras e máscaras. O que o pessoal vê mais comumente é a chamada máscara cirúrgica. Uma máscara para filtrar, para deter um pouco mais uma partícula viral, é uma máscara especial, que não é barata. Sim. Né? Então há uma série de problemas. Né? É aquela máscara, inclusive, usada para solda. A máscara de solda, acho que é o nível de proteção dela é PF2. Isso, tem várias. Ela é cara, cara. Umas até tem carvão ativado na composição, tem uma válvula ao lado, e uma máscara que não é essa máscara comum aí de procedimento, né? E os profissionais nas unidades de saúde, saudáveis, claro, e que eles, né, estejam sempre protegidos e saudáveis, a gente vai precisar muito deles, eles sim, mesmo saudáveis, podem até devem usar máscara para conter o risco, mas cuidado com exageros. E voltando aí à barbearia, o procedimento que eles usam para esterilizar o material, eles usam, normalmente o ideal é usar autoclave, né? Ou seja, não o ideal, né, seria uma autoclave, mas eles usam aquelas estufas mais simples, né? Ou seja, que só eleva a temperatura, não pratica uma fervura igual nós conhecemos. Lá no Senergia em Brasília,
Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia, que eu trabalhei em iniciação científica, a gente tinha um autoclave, né? Ou seja, era como se fosse uma panela de pressão que fervia, né? Eu estou falando isso, Sinésio, mas não é para vocês, sim para os nossos ouvintes, né? Que os nossos ouvintes têm que... Né? A gente às vezes coloca um termo técnico aqui, o nosso ouvinte não entende, né? Então é como se fosse uma panela de pressão, você coloca lá os talheres, colher, prato, assim, talheres, colher, faca, garfo, ferve aquilo ali e é muito mais efetivo, pressão elevada, né? Ou é o tal do, né, no popular também, o forninho da manicure. Mas o forninho da manicure é autoclave? Eles Não, têm, acho que eles não têm um têm. equipamento já, né, mais específico e tal. E aí falar em temperatura, 220, 250 graus. Mas esses cuidados de fato são os ideais. Né? Aí vão perguntar... Isso já basta, né, para conter o vírus, né? Já bastaria. E aí vamos começar, quem está, né, pensando um pouco mais para cima, mas espera aí, então o sujeito usa uma navalha, uma tesoura, e aí ele pode levar um pouquinho do sangue de um para o outro. Então transmite pelo sangue? Pode ser transmitido pelo sangue, não é como HIV, uma doença sexualmente transmissível. Né? Então é um cuidado. Agora, antes até dessa navalha, dessa tesoura, existe o pente. Então imagina, você vai pentear um bigode, seja a gente na casa da gente, claro, um profissional. Você não ferve o pente, né? Você vai ferver o pente. Agora, não precisa nem dizer onde está o bigode está abaixo das fossas nasais. Então são pontos críticos, né? Então tá bom. O papo tá bom, mas vamos colocar aqui vamos dar um break, né, Veira? Vamos dar um break. Vamos tocar a música do Elton John, a música Empty Garden. Estamos de volta. Presença ilustre do professor Sinésio. Professor Sinésio, ele é especialista em saúde coletiva, epidemiologia, segurança alimentar e nutricional. Tem várias perguntas que nós recebemos aqui, nós vamos divulgar mais uma vez o WhatsApp, né, ou WhatsApp, para os nossos ouvintes, o telefone, né, 35 99124 0500, repetindo, 35 99124 0500. Professora Mariane tem uma pergunta para o Sinésio. Professor Sinésio, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a representatividade dos dados que estão sendo divulgados. A gente sabe que atualmente no Brasil apenas doentes graves estão sendo testados, então a maioria da população que pode estar contaminada, ela não está sendo avaliada, né, com relação a essa contaminação. Então eu gostaria de saber do senhor, né, como essa representatividade afeta os dados da curva epidemiológica e se isso, né, é uma forma fidedigna de demonstrar os dados para a população. A dúvida é o seguinte, ou seja, o vírus provavelmente já está circulando em Alfenas? Por último, a questão natural, sem dúvida. Sem dúvida, Sem né? Ou dúvida. seja, E aí, o vírus assim, já está por aí. Não é uma questão de crônica. Assim. Não adianta sair o primeiro caso para que as pessoas... Opa, agora tá. Não, isso aí... existe um delay, um atraso muito grande da notificação em relação à contaminação, né? E aí a pergunta em relação à fidedignidade dos dados é importantíssima e até pegar alguns conceitos. Porque você tem, quem puder, né, que depois tem acesso à internet e tal, o pessoal dá uma googada, como se diz aí, né? Boletim epidemiológico, coronavírus. E aí, como o nome diz, é um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, e aí vai ter um link sobre a situação, né? O número de casos no Brasil e no mundo. E aí o pessoal olha lá e tem um conceito assim, né? Número de casos notificados, ou seja, a pessoa achou que estava com sintoma e tal, notificou. Aí o sistema de saúde, ainda sem o exame laboratorial, né, que é uma questão importantíssima de fundo da questão feita, da pergunta feita, por sintoma, a pessoa pode passar a caso suspeito. O caso suspeito, tudo isso tem número, o caso suspeito, para ser um caso confirmado, ele tem que ter rigorosamente, né, e o melhor seria, a confirmação laboratorial. Então, essa pergunta é importante porque, no popular, quem procura acha. E a melhor maneira de procurar é não só o diagnóstico clínico e epidemiológico, explicar o que seja isso, mas laboratorial. Então, o clínico é o quê? É o sintoma. Então, tem se falado, e a gente está sabendo, que é febre, né? Os chineses têm maior acúmulo, por motivo óbvio, a epidemia começou lá, né? Maior acúmulo de casos.
98% dos casos, febre, tosse, mialgia, dor no corpo, em menor número de casos, com a casuística chinesa. Agora nós estamos acumulando dados da Europa e tal. Menor número de casos, diarreia, produção de tosse com catarro, mas assim, febre e tosse. Tá. Aí o critério clínico poderia ser esse, só que esse é sintoma de várias doenças. Por exemplo, febre e dor no corpo é sintoma de dengue, é bom a gente lembrar que em abril, a dengue no não Brasil, sumiu, né? não sumiu, e abril historicamente é o pico de casos de dengue. Aí o clínico vai ter problema em fazer o chamado diagnóstico diferencial se os sintomas se confundem. E às vezes você pode estar tratando uma coisa e a outra. A confirmação vem do quê? Olha, epidemiologicamente, essa pessoa está com sintoma de doença Covid, e ela esteve, vai ficar fácil, né, para dar o exemplo aqui, ela esteve lá na Lombardia, na Itália. Opa! Aí você faz o critério clínico e epidemiológico. O sintoma e onde essa pessoa esteve, quem ela é, o que ela faz. Mas para tirar a prova de vez, você precisa de diagnóstico laboratorial. E eu vou me permitir aqui a dizer, né, a gente dizia antes de entrar no ar aqui, conversando com os colegas, que o Brasil está talvez tomando um caminho equivocado. Em que sentido? Nós estamos, felizmente, ainda no início da epidemia, né? Ela vai vir, ela vai se resolver, e no início da epidemia, você pode e deve fazer o diagnóstico laboratorial. Ué, mas e depois quando a epidemia piora? Quando a epidemia piora, já é uma norma você fazer o quê? Porque são muitos casos chegando e muitos casos de internação e tal, aí você mais se baseia no diagnóstico clínico e epidemiológico. E o que o Brasil está fazendo, a gente entende, porque é uma restrição orçamentária e tal, é não estar fazendo o que bons exemplos fizeram. Coreia do Sul. Se a gente viu a curva de aumento de casos da Coreia do Sul, do Irã e do Brasil e da Itália... A da Coreia é mais achatada, né? Não, o início da curva está muito igual, só que começa a achatar o número de mortes. O que a Coreia fez de diferente, está fazendo? Está fazendo diagnóstico laboratorial em massa. Aí estão me ouvindo falando, professor, mas isso custa dinheiro. O pessoal tem ideia de quanto custa um tratamento de UTI para Covid-19? Saiu dados aí econômicos, né? Os colegas que são da área podem confirmar, mas dados econômicos, por paralelo, doenças como a Covid, gerando necessidade de suporte respiratório em UTI, o ano passado no Brasil, custaram, por caso, quase 12 mil reais. Então é uma brincadeira assim, que a gente fala, quando é brincadeira de economista, que é assim, poxa, mas se eu for fazer diagnóstico laboratorial é uma despesa à vista, eu tenho que gastar agora para prevenir. E se eu for pegar e pagar o custo da UTI, ainda ela vai vir. Mas espera lá, vai vir essa conta e vai vir a custa de morte e sofrimento. E aí, se você não tem o diagnóstico laboratorial, você identifica menos os casos. E aí, me permitam aqui lembrar o tripé da prevenção e do controle da epidemia. Que negócio é esse de controle? Controle da epidemiologia, o conceito é, você controla o aumento de casos e começa a querer evitar novos casos. Mas os casos vão vir e vão aumentar. Como é que a gente está fazendo esse controle e a prevenção hoje? Tripé, 3 pilares. Distanciamento social, suspensão de aulas, de atividades de aglomeração humana. Outro pé desse tripé é identificação de casos. Identificação de casos pelo critério clínico e epidemiológico e a prova de ouro, que é o laboratorial. E rastreamento de contatos. Quer dizer, ó pessoal, então a gente vai evitar aglomeração, como vocês têm ouvido, isso é sério. Vamos identificar os casos, que seja por critério clínico epidemiológico. E o caso identificado, ele teve contato com quem? Então a Unifal, é bom, né, aproveitar, por motivo óbvio, estamos numa rádio ligada à Unifal, ela vai montar a partir de segunda-feira um sistema sentinela da nossa comunidade. Os nossos alunos foram dispensados, a universidade não parou, as aulas pararam. E nós estaremos e estivemos em sala de aula orientando em que sentido? Se você teve o sintoma, eles vão receber orientação. Você comunica à universidade, para saber a turma que ele pertence, com quem ele teve contato, em que festa ele foi, que projeto ele participa, nos próximos 14 dias. Porque se acontecer nos próximos 14 dias manifestação ou diagnóstico, provavelmente ele foi contagiado aqui. É a questão do tonum, então o vírus já estava aqui. Ah, mas e depois dos 14 dias? Esses meninos e meninas, esses jovens vão voltar. Então nós temos que saber como é que eles estão. Mas essa é uma questão fundamental, por quê? E aí é curioso, porque veja bem, a taxa de letalidade, que é o número de mortes, em relação ao número de doentes,
Se a gente subestimar o número de doentes, mas os mortos não dá para esconder, porque morte é fácil de medir, né? A taxa de letalidade no Brasil vai ser alta demais. Então é fundamental você ter os números corretos. Vou abrir um parênteses aqui agora para divulgar algumas notícias que nós temos aqui em vários sites. O general Heleno já está diagnosticado com Covid. O ministro das Minas e Energia, o Bento Albuquerque, também já está diagnosticado com Covid. Mais 13 membros que foram para os Estados Unidos participar daquela reunião com o Trump também estão contaminados. Então, é sério. Eu gostaria que você comentasse aí se realmente eu estou muito preocupado ou não. Mas você vê que aquele rapazinho que mora na Nova Zelândia lá, esqueci o nome dele, ele e a esposa dele ficaram contaminados, um ator famoso, né? Tom Hanks. Tom Hanks, é isso aí. Então, Tom Hanks, esposa contaminada. Você vê, por exemplo, a Preta Gil. 60 anos. Preta Gil contaminada. Se você pegar, já tem uma penca de pessoas famosas como exemplo de que realmente não é uma fantasia, não é algo que é uma histeria coletiva, não é. Hoje eu saí agora em Alfenas, estou vendo que parece que as pessoas, tem muita gente que está levando a vida normalmente. É correto isso, mas eu vejo que muita gente não precisava ter saído de casa hoje. Por exemplo, aqui nós temos uma medida do próprio Dória de que ele já está determinando o fechamento de shopping centers. Já vai fechar comércio, ou seja, isto tem uma gravidade muito grande, né? E eu gostaria que você comentasse isso aí, Sinésio. E também a questão do que o Carlos ontem ele deixou bem claro, que a pessoa só tem que procurar o pronto-socorro quando tiver falta de ar. Ou seja, ele deixou bem claro que o sintoma mesmo de que algo está começando a ficar complicado é quando a pessoa passa para a falta de ar. Porque a preocupação dele é que pessoas, às vezes, pessoas saudáveis, que inclusive a Covid não vai gerar um dano maior à saúde dessa pessoa, ela vai lá e vai passar para o velhinho que está lá na fila. Então, gostaria que você comentasse em relação a isso aí. Essa questão é muito importante porque ela traz a questão do chamado colapso no sistema de saúde, certo? Então até o professor Carlos, nosso colega lá, ele deu alguns dados, eu posso dizer, compartilhou pelo e-mail nosso da instituição, muito importantes e que devem nos dar a dimensão do problema, né? Eu espero aqui ser fiel ao que ele comunicou lá. Mas uma coisa que todos já sabem, ou se não sabem, devem saber. Alfenas, ela é um centro regional de suporte hospitalar. Ela é referência para os municípios da região. E, se eu não me engano, é uma população de 600 mil pessoas, né? Imediatamente falando. Nós temos aqui 25 UTIs adultas, do colega professor. Tá, então vamos imaginar que das 600 mil pessoas que vão ter por referência a atenção hospitalar Alfenas, 600 mil pessoas, 1% delas se contaminam. Bom, 600 mil, 1%, 6 mil, né? 6 mil pessoas, tá. Dados da OMS, 15% das pessoas contaminadas vão buscar atenção hospitalar. E 5%, isso é o que é mais grave, vão demandar atenção de UTI. Bom, você tem 600 mil, 1% contaminada, seriam 6 mil pessoas. Se você tiver 5%, você tem 300 pessoas. É pouco. Quantos leitos de UTI nós temos? 10 vezes menos. Então, veja bem, e a UTI, me permite, é UTI que tem concorrência por outros casos. Sim, então, quando o colega normalmente falou, elas estão lotadas. Exatamente, quando o colega falou, olha, você vai demandar o sistema. Já está lotado, né? Já lotou. Então, assim, e é bom até que se fale assim, se lembre o seguinte, né? Fala, essa doença mata mais velho. A vida mata mais velho. Toda pessoa de mais idade está mais perto do fim da sua vida. Então, me permito fazer uma crítica aqui, assim, isso é um cinismo e uma desumanidade. Primeiro, né? Na Lombardia, os médicos estão tendo que optar entre uma pessoa mais jovem que está de uma forma grave e o mais idoso. Então, a preferência vai ser sempre do mais jovem. Então, os idosos acima de 80 anos já estão considerados como secundários. Acredite se quiser. Ou seja,
Vamos dar número. A moçada aí de 10 aninhos de idade, 10 a 19, 19 a 29, para morrer 2 pessoas com essa idade, a gente precisa de 1.000 pessoas contaminadas. Se a gente pegar 100 idosos com 80 anos ou mais e pegar essa doença, 15 vão morrer. 15. Quer dizer, então vamos falar um número que fica mais palatável para as pessoas. Se você pegar cada 12 idosos, 15% aí, você vai ter 1 ou 2 mortes. Ah, mas a pessoa, né, a piada de mau gosto para quem não é idoso e quem esqueceu que tem pai, mãe, avô e avó. Ah, já está mais perto da morte. Espera aí, que esse coração empedernido, né, pelo menos convença do seguinte. O Tomão falou bem, você, na hora de optar pelo mais jovem, mais velho, você opta pelo mais jovem. Primeiro, isso é importante, a saúde mental dos profissionais vai ser afetada. Que nenhum ser humano consegue fazer isso e sair incógnito. Né? Isso é importantíssimo dizer, a pressão em todo sentido sobre esses profissionais que vão estar fazendo seus esforços heróicos aí. Agora veja bem, que a gente tem falado para a moçada aí, para os alunos. Então você está lá todo cheio de saúde e tal, você está correndo, você está pedalando, exagerou, vai juntar com a moçada, se aproximar, jogar futebol e quebra o pé. E aí chama o SAMU. Só que o SAMU, de repente já está com um paciente que seja idoso dentro do SAMU. O SAMU não vai parar a viatura e deixar esse paciente na sarjeta. Ele não vai socorrer você. Então, na verdade, o colapso do sistema de saúde afeta todos nós. Claro que vai afetar os mais frágeis e, no Brasil, os mais pobres. Sim, as pessoas têm que colocar na cabeça que pessoas que têm dinheiro, a elite, eles vão se tratar no Albert Einstein, vão no Sírio-Libanês, ou seja, eles vão ter dinheiro para poder fazer frente a isso. E mesmo assim, eu acho que lá também vai ter aquela seleção, Já está superlotado. Já está superlotado. Já vai começar a E superlotar. eu creio que pode acontecer igual acontece na Espanha, ou seja, a privatização, estatização do serviço público, ou seja, o hospital seja estatizado nesse momento de crise, para depois retornar ao setor privado. Não, tem Na medidas... Espanha já está... Tem medidas legais, né? Que isso é permitido, né? Calamidade pública, que o Estado já foi declarado. Isso, já declarou o Estado de calamidade pública. Você pode sim, e deve, né? Fiscalmente. Em algum momento, você toma medidas legais, como por exemplo, assim, existiria UTI pública e privada, existiria UTI. Mas isso implica em quê? Em incômodo para todo mundo. Então, mesmo esse mais rico, ele vai falar, vai você entrar é na tão filinha gente do quanto SUS, o né? outro. Vai ter uma disputa. Porque tem gente que tem dinheiro e pensa que não, na hora H eu vou usar meu... Não, na hora H vai chegar lá e falar, não, você é paciente do SUS, não adianta nada ter plano de saúde X, Y e Z, não. Aqui está confiscado, aqui já está... É um trauma social. É um trauma social muito um trauma grande. político. E aí, para a gente falar aquela história, todo mundo já está ouvindo, está se popularizando, a questão do achatar a curva. Né? Então, o pessoal, se pensar que ao longo do tempo, o número de casos vai aumentar, a representação gráfica, pensando na cabeça, o pessoal está vendo na TV, ele parece uma montanha-russa, né? Sobe e aí depois desce. Toda epidemia, isso tecnicamente é chamado curva epidêmica de Farr, que o inglês, que lá no século XIX, estudando as epidemias, mostrou que todas têm esse comportamento. Então os casos começam mais devagar, aí entra na fase exponencial, que é a subida rápida na montanha-russa. Vai chegar num máximo, que não é a população inteira. Já teve pessoas que falam assim, eu ouvi um profissional de saúde aí falar que o infectologista fala que todo mundo vai pegar. Não, não é todo mundo vai pegar. Só que você tem que ver que boa parte, muita gente pode pegar ou menos gente. Então, se você quer achatar a curva, significa o máximo de pessoas que vai ficar com a doença, se você fizer essas medidas de prevenção, esse máximo, ele diminui. Então, a curva, o número de casos ao longo do tempo, ele aumenta menos, mas tem um porém. A regra da diluição, você dilui... dilui ao longo do tempo. Isso. E a curva, ela vai demorar mais tempo para sumir. Só que quando ela está caindo, não é para relaxar, porque pode voltar. Mas você já pode, claro, tomar medidas de relaxamento. E por que acontece essa curva? Para não colapsar. Vamos dar um sistema. exemplo clássico. Eu vou colocar para os nossos ouvintes, fácil de entender. Nós temos lá vamos fazer uma festa, alguma coisa, não nesse momento agora, algo hipotético. Nós temos um caixa para ser atendido, não é isso? Se todo mundo resolver comprar cerveja naquele mesmo horário, o que vai acontecer? Vai lotar o caixa, nós não temos condições de dar vazão e atendimento para distribuir fichinha para cerveja. Então, mas agora se a gente chegar para a turma e falar assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar
ir em pequenos grupos para lá, cada um pega, inclusive até o atendimento é mais rápido. Então é isso que as pessoas têm que entender, ou seja, se esse pico da doença for num momento só, não tem, entra em colapso a saúde aí, médico fica doente, todo mundo fica doente, e aí não tem jeito, não vai ter, o policial não vai ter condição de te proteger, ou seja, profissionais que não podem parar, ficar em o casa. caminhoneiro não vai poder buscar o seu combustível lá em Palmínia, vai ter desabastecimento, ou seja, as pessoas têm que entender da importância do isolamento, da quarentena, ou seja, só sai de casa se realmente for necessário. Shopping lá em São Paulo está fechando, o Dória aqui está comentando, o Dória nesse aspecto está demonstrando ser um bom gestor, diferentemente de outros aí, que ele está conscientizando a população de São Paulo para que não, que é muito sério. O detalhe que comentou o Reinaldo Azevedo ontem no programa dele de rádio, inclusive o próprio Reinaldo Azevedo agora vai começar a fazer programa de rádio da casa dele, ou seja, o Grupo Bandeirantes já está dispensando determinados radialistas para fazer o chamado teletrabalho, trabalho em casa, né? Por quê? Porque ele tem 50 e poucos anos, eu também tenho 50 e poucos anos, e ele já foi dispensado para poder ficar em casa e fazer o programa da casa dele, isolado lá. Então tem pessoas que estão levando a sério realmente isso aí, ou seja, não é brincadeira. Mas tem gente que está avacalhando, você pode ver que ele comentou no programa lá que teve festa em São Paulo, os alunos da PUC, por exemplo, estão lá no barzinho da frente tomando cerveja porque estão achando que está sem aula e é férias. Notamos a praia do Rio de Janeiro lotada de gente, os bombeiros conclamando, pedindo até pelo amor de Deus para eles, vocês confiam na gente, não confiam? Nós não somos especiais para vocês, então escute o que nós estamos falando. Aí é curioso, né, Tomão? Festinha teve aquela área boêmia de São Paulo, Baixa Augusta ali, eu não conheço lá não, né? Talvez o Sinésio conhece lá, né? Meu doutorado eu passava por lá. Então, aí você viu que lá está tendo festa, os adolescentes estão achando que adolescentes e até não adolescentes, né? Mas isso é curioso assim, para relaxar um pouco. Tem o pessoal hino de máscara para poder... Virou piada isso aí. Pois é, se o mundo estivesse de fato acabando, vamos para a festa. Mas o mundo não vai acabar, gente. A gente quer que o mundo continue da melhor maneira. Sim. Então, só para dar um exemplo, aqui em Alfenas, e até quem está envolvido com o que eu vou dizer, que tem a responsabilidade, porque eu folguei, fiquei feliz em ouvir a crítica que eu vou fazer, vinda de jovens estudantes nossos. Estava se programando uma festa chamada Quarentena ao Contrário. Tinha até aluno da Química envolvido, Quer dizer... Isso aí foi planejado antes, né? Isso. A César o que é de César, eu vou até comentar aqui, tem aluno da Química lá, então aquilo ali foi planejado já há várias semanas atrás, ou seja, não tinha caso ainda de graves aqui na região. Então agora mas depois... é uma infeliz, né? Porque comunica errado, né? Quarentena é alguma coisa que é importante para a população. Sim, eles pegaram aquela ideia da China, da Itália, você estava zombando, isso eu também acho... Não foi feliz, mas até a hora que eles viram que fizeram, eu não vou colocar o termo aqui, fizeram a shit, entendeu? Eles voltaram atrás, falando até... Moçada do bem, entendeu? Então, mas agora, isso é psicologia humana, quer dizer, quando a gente vive um momento desse, né, diversos especialistas têm que começar a atuar, por exemplo, psicologia social, né? Você tem o quê? Você tem extremos. A gente acha assim que nunca acontece nada de ruim e o ruim não chega na gente. E o outro extremo meu Deus do céu, o mundo vai acabar amanhã. Não. Vamos tirar uma média e vamos agir com racionalidade. Nós temos uma mensagem, uma pergunta aqui. A pergunta do Augusto Machete, nosso colega da Unifal. Augusto, sem dúvida. Essa é uma boa pergunta por si, porque enseja a gente comentar um pouquinho um assunto que está complicado para o leigo, mas é o uso de ibuprofeno, anti-inflamatório. O pessoal vai entender um pouco aí. Uma das doenças crônicas que aumentam, de fato, 8 vezes o risco de complicação é a hipertensão. Isso é fato, né? Mas como falou o nosso colega, a pessoa então está controlada, ótimo.
Ótimo, quer dizer, ela não está num momento de agudização de quadro, que vulnerabilizaria ela, trabalho cardíaco já prejudicado. Se tiver uma doença respiratória como essa em fase grave, o coração primeiro a sofrer. Mas essa pergunta particularmente enseja a gente fazer um comentário aqui, que as pessoas já estão ouvindo, a OMS já falou, olha, cuidado com o uso do ibuprofeno, que é um dos mais usados, mas a categoria desse medicamento anti-inflamatório, analgésico, assim como o uso de corticoide, né, é uma outra categoria de medicamentos anti-inflamatórios, que as pessoas que têm doenças autoimunes, psoríase, lúpus, às vezes fazem uso, esses medicamentos, eles ajudariam, e o que tem a ver com hipertenso? O medicamento contra a hipertensão ajudaria, agora vamos ouvir com muito cuidado e responsabilidade, ajudaria, se a pessoa infectada for, ao vírus ter uma facilidade maior em penetrar nas células e se distribuir no organismo. Então tem que parar de tomar remédio. Ninguém vai parar de tomar remédio que está tomando sem orientação médica. E por que isso? Porque o vírus, ele chega na célula, precisa, aspas, se grudar na célula, e ele usa, já está sabendo, um receptor que tem na superfície da célula, que é o receptor também cujo funcionamento esses medicamentos influenciam. Então, resumindo, uma pessoa que está tomando um antihipertensivo, ela poderia ter uma predisposição maior, sob a infecção já instalada, da infecção complicar um pouco mais. Mas qualquer mudança de medicação tem que ser feita com o médico. Porque, por exemplo, quando a gente está no fim de uma doença, que a gente acha que está no auge dela, que está muito mal, muitas vezes é porque o vírus, por exemplo, já não está mais no seu organismo, mas a nossa reação orgânica de processo inflamatório devido à infecção gera todo esse sintoma. Então, se você não tem mais a carga viral, esses sintomas, né, a critério do médico, você sim pode usar esses medicamentos que no início ou no curso da infecção você deveria ter cuidado, tá? Então isso é um tema muito delicado e são coisas que nós estamos descobrindo porque é um vírus novo. Então vamos fazer um breakzinho? E só para comentar, Sinésio, até os alunos da Química aqui já mandaram mensagem, né? Tinha aluno da Medicina também, de outros cursos. Estava eclético, um abraço a eles, mas estava bastante eclético. Eu concordo com você que realmente o título foi nojento, mas adolescente tem passou por mania isso de fazer também. esse humor negro, já viu? É terrível, mas já, como se diz assim, a consciência baixou. Se permite, né, fazer um desagravo à pode. moçada aí, é o seguinte, né? A gente usa da epidemia, então a gente estuda mortalidade, taxa de mortalidade, né? Você projeta a imagem da morte tradicional, que é o anjo, tudo para resumidamente aqui lembrar que o anjo da morte, ele ceifa com a foice, né, de acordo com o tempo, então existe tempo para morrer. E aí cria aquele clima na sala de aula. E o último slide é o quê? É uma morte com uma cirola de bolinha vermelha. Ou seja, diante do inevitável, que muitas vezes, ou melhor, vai ser a morte, né, até que a gente encontre remédio para isso, a gente tem que tirar uma. A moçada foi um pouco por aí, né? A gente entende. É isso aí, então vamos lá. Vamos dando prosseguimento. Tocar uma música aqui, fazer um breakzinho, tomar um café, né? Tomar uma água, né? Então vamos lá. Vamos ouvir com Kid Abelha a maravilhosa música Como Eu Quero. Essa gravação é uma gravação feita no acústico MTV. Saudades da MTV, da boa MTV. Muito bem, estamos de volta. Nós ouvimos uma música bonita aí do Chico Buarque, vai passar, e também Kid Abelha, Como Eu Quero. Não é? Vai passar, não vai? A Covid vai passar também, né? É isso aí, a música de... Os ventos mudam, não tenha dúvida. Hoje nós temos uma determinada situação, outra situação, ou seja, o mundo não vai acabar, né? Sem dúvida, o que a gente precisa fazer é fazer com que esse mundo não acabe e fique melhor do que resta dele. Entendeu? O mundo não vai acabar, isso depende de nós, né? Não tenha dúvida. Sem dúvida. Bom, tem outra pergunta aqui. Deixa eu... Tem alguma coisa aí, Mira? O lisoforme aqui, o Anísio Rocha, nosso querido ouvinte aí, o Anísio, ele perguntou em relação ao lisoforme, se é recomendável. Pois é, isso dá um gancho para a gente lembrar, né, e alertar sobre o que usar, né? Então, o lisoforme, eles usam formaldeído, é um produto químico, é um produto agressivo, é lógico que ele tem uma diluição, né? E ele até, antigamente era muito mais usado como, né,
um sanitizante, né? Ele tem sua eficácia. Agora, como formol, o contato com a pele humana, ele não é recomendado. Então, assim, existe essa efetividade, claro, dá resultado, só que o contato com a pele humana não é recomendado. E aí a gente volta a insistir, né, parece ser chato ou redundante, água e sabão, né, álcool 70, álcool gel 70. Porque, lembrar do hipoclorito, a água sanitária, a famosa cândida, né, o Tonon, no início aqui, né, a gente vai, esse gancho deu para resgatar aqui a questão de vinagre que o povo está falando. O vinagre tem ácido acético. Se a gente pegar o ácido acético, glacial, né, mais concentrado, ele também dá resultado, só que você não vai usar na pele, ele é agressivo para a mucosa. Mas e o vinagre? No vinagre ele está devidamente diluído, então não é, né, o mais recomendado também. E aí, assim, como se diz no popular, não precisa inventar muita moda, pessoal. Água e sabão, álcool 70, álcool gel 70. Isso. E o cuidado para, nesse momento, o distanciamento social, evitar aglomeração. Se tiver com sintoma, não se alarmar, como já foi falado aqui. Mas estou começando a ficar com sintoma respiratório. Procurar, não para um socorro imediato ao hospital, mas a unidade básica de saúde da família, né? E, sempre a critério médico, qualquer medida mais drástica. É isso aí. Tem um comentário aqui na internet aqui, se alguém pagasse minhas contas, eu ficava em casa, diz o motorista de aplicativo. É uma crueldade, né? Ou seja, exatamente, você vai você exigir que o cara fique em casa, mas ele não pode ficar em casa. Mas ele pode tomar determinadas atitudes para se proteger e proteger os seus passageiros, não tenha dúvida. Aquela história, nós não estamos pedindo para você ficar em casa se você tem necessidade de trabalhar, porque o policial não vai poder ficar em casa. Existem pessoas que não vão poder ficar em casa, a pessoa que traz o nosso combustível, as pessoas que trazem os nossos alimentos, queridos motoristas. Essa crise é bom porque você realmente consegue ver quem são os nossos verdadeiros heróis, não é? Perfeito, isso que estão se colocando em risco. Agora, o colega, né, o motorista de aplicativo, os motoristas de táxi e os chamados autônomos, os informais, nós estamos ainda numa crise econômica, tentando sair dela, em que a informalidade do mercado de trabalho aumentou muito. Então, o Tomão lembrou profissionais importantíssimos e heróicos aí, como os policiais, que são servidores públicos, que têm um salário, um resguardo, assim como nós, professores, os médicos, profissionais da saúde merecem nossos parabéns. Sim, agora, nesses locais nós estamos... Você vê realmente que as pessoas estão batendo palma, estão tudo... Então, Tomão, sim, mas a preocupação do colega é importante, né? Ter a solidariedade pelo seguinte, ele está querendo dizer, se eu for para minha casa, eu não tenho salário. Sem dúvida nenhuma. E aí, o que ele faz? A pergunta é essa. Ver a dimensão da coisa, né? Por exemplo, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos é rico. A gente fala, os Estados Unidos fez isso, fez aquilo. Os Estados Unidos pode fazer o que quiser. E o presidente deles fazer a besteira que quiser, que eles são muito mais ricos. É como aquele menino rico, certo? Eu estava vendo um articulista, né, de jornal fazendo uma analogia interessante. O menino rico, ele leva, no popular, leva pau uma vez no vestibular, 2 vezes, 3 vezes, ele fica fazendo vestibular 10 vezes. E o pai e a família estão bancando. O menino pobre não pode fazer muita arte. Ele não tem muita chance de errar. O Brasil é um menino pobre perto dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, e aí a gente está precisando que o governo federal sensibilize mais, esse colega, esses profissionais que estão na economia, que são autônomos, são informais, precisam ser vistos. Porque tem outro drama, né, no lado desse colega. Ele quer trabalhar, precisa como precisa. E se ninguém vai sair e buscar o serviço dele? Como a gente viu, por exemplo, né, tem a ver até com o uso da máscara, né, para a gente não se contradizer, ou parece que está se contradizendo, na televisão, uma senhora, empregada doméstica em São Paulo, de máscara, de luva, entrevistada, ela falou assim, olha, eu tenho 4 filhos em casa, como é que eu vou ficar em casa? Eu sou diarista, se eu não trabalhar eu não ganho. Então, ela estava transmitindo a doença? Não, mas ela estava certa de usar máscara, porque se ela ficar doente, quem vai sustentar ela como esse trabalhador, esse colega? E aí nós temos que ter, né, o suporte dos governos, pensar isso. Né? Isso vai afetar a economia, a gente tem que se preparar. E eu tenho uma notícia aqui, só para comentar o que você colocou no final aí. No Brasil existe o famoso defeso, ou seja, quando os pescadores não podem pescar lá as lagostas, os camarões, os peixes, o governo tem um defeso, que é uma contribuição salarial
mensal. Uma espécie de um seguro, né? Por falta de seguro-desemprego, né? Isso, perda de renda ocasional. O Trump já está pensando, acredite se quiser, os Estados Unidos, que é um país dito o mais liberal possível, ele já está pensando em tomar essas medidas sociais, ou seja, o Trump inclusive existe pressão americana em relação a ter entre aspas, um SUS lá, nem que seja um SUS provisório, ou seja, permitir que a saúde seja universalizada nos Estados Unidos. Então existe as pessoas que pensam, né, que têm inteligência, né, os governantes, eles estão já caminhando nesse rumo, ou seja, é nesta hora que a sociedade precisa do governo, que o governo vai ajudar. Porque normalmente nós pagamos impostos para isso, ou seja, como se fosse um seguro, pagar um seguro de carro, ou seja, você, na hora que precisa, ele não pode deixar você descoberto. Eu tenho um comentário para fazer em relação o decreto número 2522, de 17 de março de 2020, que declara a situação de emergência de saúde no município de Alfenas e dispõe sobre medidas para o enfrentamento da infecção humana, do novo coronavírus e da outra providência. Lá no artigo 16, está escrito assim, Sinésio: as concessionárias dos serviços essenciais ficam proibidas de fazerem a suspensão da prestação do serviço de água potável e luz elétrica até o fim da pandemia. Em casos já suspensos e de extrema necessidade, fará de imediata a religação, garantindo assim as condições mínimas de sobrevivência para todos que permaneçam em casa. Ou seja, existe já uma lei uma medida medida municipal. Eu não sei se isso aqui, provavelmente o Luizinho, nosso prefeito, já tem uma equipe de juristas lá de qualidade que já atestou que isso aqui pode ser feito. Ou seja, ele pode mandar proibir cortes de luz e de energia elétrica de pessoas carentes, é óbvio, né? Ou seja, as pessoas que têm condições de arcar com esse não o prejuízo, com essa despesa, que arquem, né? Ou seja, deve ter uma avaliação, mas eu coloco isso aqui que é algo que já é uma medida que está sendo tomada. Sem dúvida, isso traz o tema de um dos ramos da epidemiologia, que é a epidemiologia social. Então, também, né, acho que várias pessoas viram na TV uma brasileira, uma senhora do Rio de Janeiro, moradora de uma comunidade mais pobre, e que, consciente, né, da higienização, mas falava assim: bacana, vamos lavar com água e sabão. Cadê a água aqui na minha comunidade? E comunidades que vivem, né, em adensamentos populacionais. Nós temos o fenômeno da especulação imobiliária e tal, quer dizer, são terrenos mais baratos, são pessoas mais pobres, as pessoas se acumulam, se aglomeram, e aí você fala para lavar a mão com água e sabão, ela fala: mas cadê minha água? Não tem nem água. Então nós precisamos ver que... A hora que o vírus chegar nessa população... Exatamente. Aí... Né? Então a gente precisa ver o tamanho, né, dos estragos, que isso em saúde coletiva é uma variável importante, que isso não é de esquerda, de direita, de azul, de vermelho. Não. O estrago que faz você ter um país desigual quando você enfrenta situações como essa, certo? É como o Tonon deu a deixa aqui. Uma comunidade dessa, de repente, prolifera-se muito mais uma doença dessa, e essa doença vai descer o morro. Não é que descer o morro. Já tem aqui, ó, mensagens, notícias. Desembargador tem positivo para coronavírus e causa apreensão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porque, queira ou não queira, grande parte dos desembargadores, com a devida vênia, são pessoas idosas, pessoas que já estão no ápice da carreira, por mérito, sem dúvida nenhuma. E tenho todo o respeito. Mas, você já viu, se o coronavírus acessar o ambiente ali do Tribunal de Justiça, imagina o que vai acontecer. Se você tem idosos, então a pessoa tem que colocar na cabeça que nós estamos diante de um fato relativamente grave. Fala, Mariana. Bom, pessoal, eu queria que o professor Sinésio comentasse a respeito da medida de soltura de presos em regime semiaberto. Se essa medida é necessária ou não é necessária, né? A população fica um pouco em pânico, né, com relação a isso.
queria que comentasse também nos presídios, né? Os nossos presídios estão superlotados, se está tendo alguma medida de contenção em relação a isso, se você tem algum conhecimento sobre isso. Outra questão muito importante, porque mexe com algo nevrálgico, né, para o brasileiro, que é a segurança pública, que é o se fazer justiça. Só que, né, e ninguém aqui, né, antes que de novo fique essa discussão de esquerda, direita, vermelho, azul, né, quer dizer que aquele que tem que pagar pelo crime não deve pagar pelo crime. Agora, em termos de segurança sanitária, né, a gente pode até fazer o link, falávamos há pouco aqui, fora do ar, né, segurança sanitária, vamos controlar a epidemia. Segurança alimentar, vamos garantir o abastecimento alimentar. Todo mundo precisa comer, ninguém precisa ficar comprando comida, prejudicando o abastecimento de comida. E a segurança pública, que esse é um exemplo. Quer dizer, qual a lógica disso, né? Sem entrar em méritos morais, né? Discussão moral. Os presídios brasileiros, todo mundo sabe, eles são amontoados de gente, literalmente amontoados de gente que para qualquer doença comum, mais corriqueira, por exemplo, tuberculose é um caso seríssimo, né? Seríssimo em presídio, essas doenças estão muito presentes. Em algum momento elas podem sair. O preso tem uma visita, o preso é solto em algum momento. Então, a lógica dessa medida, embora e com razão a população fique preocupada, é que você manter esses adensamentos humanos da maneira, esse é o exemplo, aliás, o prejuízo é maior de deixar eles juntos do que é o prejuízo maior, quer dizer, você introduzir um vírus desse no sistema prisional, e não vamos falar então só dos presos, vamos falar de outros profissionais também, que são heróis, que é o pessoal da segurança de presídio, os profissionais de presídio. Você vai expor essa população e esses guardas penitenciários profissionais aí vão levar para suas famílias. Então, é um exemplo preocupante, né, de uma coisa preocupante que é, olha lá, você começa com um problema de saúde pública, você passa por ameaçar o abastecimento, por exemplo, de água, né, e alimentar das pessoas se a gente não controlar isso, e se você não controla medidas como essa, quer dizer, como é que esses presos vão se comportar, né? É o grilo, como se diz, da população. E se você, numa população um descontrole epidêmico, né, enorme, você começa a fazer as pessoas ficarem desesperadas e o problema da segurança pública se agrava. Mas enquanto medida pelo bem maior, né, de contenção da epidemia, é correta. Agora, a população tem razão de se perguntar como é que vai ficar a minha segurança. Mas o semiaberto, em geral, pessoas assim que cometeram crimes graves não vão para o semiaberto tão fácil. Pois é, mas eu concordo. Às vezes a pessoa roubou, né? uma cigarro, o outro roubou. Ou seja, o semiaberto, ele é de alta periculosidade. Qualquer pessoa que tenha cumprido, né, a quantidade de anos prevista, ela pode entrar com o processo solicitando o semiaberto. Inclusive assassinos e estupradores. Então, mas assim, aí vai ser uma discussão interessante, porque daí você está partindo da premissa que a pessoa não... A pessoa cumpriu a pena dele. Sim, mas o que está acontecendo as pessoas do semiaberto, elas saem para trabalhar e retornam para o presídio, né? Então, o que alguns municípios, eu tenho notícia, por exemplo, do município de Formiga, é que foi solicitado que esses presos do semiaberto, eles permaneçam fora dos presídios, né? Eu imagino que seja a situação seguinte, a contaminação dentro da prisão, ela deve seguir um fluxo muito superior ao que acontece do lado de fora. Essas pessoas, elas retornariam para a prisão, ficariam contaminados e ao sair para trabalhar, levariam o vírus, né? Mas assim, as pessoas ficam assustadas, né? Isso. Porque a gente vê muito caso de pessoas que saem em indultos, né? Não retornam às prisões e cometem crimes novamente, né? Então acho assim... Vamos deixar para os especialistas. Sim, mas é uma questão importante explicar a razão pela qual esse tipo de medida é tomada. Então, a minha pergunta foi nesse sentido. Perfeito, e dando de novo a dimensão da importância do controle de uma epidemia como essa, que gerou um problema como esse. A gente fica entre a cruz e a espada. E que tinha por trás, veja bem, né, tirando a revolta das pessoas de mesmo crimes, aspas, menores, né, o roubo, o furto, as pessoas trabalharam, as pessoas conquistam as coisas, né? Não precisa a gente, primeiro a gente não deve alimentar ódio de ninguém, mas quer dizer, não roubar uma comida, alguma coisa, é um erro e tal.
Agora, as pessoas, ainda mais o brasileiro que está sofrendo e tal, ele não quer que se passe essa noção de condescendência como crime. Isso os mais simples dão essa lição, né? Você não ter essa justificativa se você é pobre ou rico. Mas agora, o que tem por trás disso tudo é uma situação, de novo, né, que a gente às vezes não quer ver, porque por N motivos, de que essas pessoas criminosas, pagando seus crimes, estavam em situação sobre-humana. E isso gerou um risco sanitário que agora volta contra a gente. Bom, eu tenho algumas notícias aqui, depois até o Sinésio pode comentar. A primeira é que o estado de Maranhão enfrenta surto de H1N1. Então, o H1N1 está aí, né? Voltou. Olha como a epidemia ela é democrática, né? Após contrair a Covid-19, morre o presidente do Santander em Portugal. Para você ter ideia. Então, todo mundo está no mesmo barco, ou seja, o vírus é extremamente democrático. Outro detalhe, o número de mortes na Europa já supera os da China. E eu tenho um comentário aqui que eu recebi um post, inclusive do querido Carlan. Carlan, se estiver nos escutando, um abraço. Está em espanhol, vou fazer uma tradução simultânea aqui, né? A cientista espanhola diz: vocês dão a um jogador de futebol 1 milhão de euros por mês. E aí a um bioquímico, biocientífico, vocês dão 1.800 euros por mês. A hora vocês estão buscando o tratamento para esse vírus, então busquem. Vou conversar lá traduzindo aqui, vamos conversar lá com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, com essa turma toda, ver se vocês encontram a cura. E olha que 1.800 euros por mês é muito euros, né? O pessoal ficou com ciúme dos jogadores, né? Eu queria 10% disso aí tava bom já. Eu diria assim, né? Precisa valorizar mais os profissionais e tal, né? Antes de a gente ficar enciumado com o que ganha os craques, porque movimenta muito dinheiro. Mas vamos pegar o lado de fato, assim, valorizar as pessoas, incentivar as pessoas a cumprir e desempenhar bem em trabalhos que, por exemplo, nesse momento são muito relevantes, né? Pode falar dos cientistas, o quanto os cientistas recebem, e antes ou mais do que isso, né, gente? Gastar, por exemplo, com essa questão que já foi colocada aqui, com o diagnóstico laboratorial, certo? Vai ter que se gastar dinheiro, não se sai dessa sem gastar, né? Tem que dar o suporte para esses trabalhadores, como falou o nosso motorista aí, de Uber e tal, que são informais, né? Mas o que o colega quis dizer, isso aí, as desigualdades que a gente tem, caminhoneiros, né? As também, dissonâncias, né? Os caminhoneiros, né, que também vivem, né, os que são de empresa, que as empresas tenham consciência e dêem um suporte a eles. Agora, aquele autônomo, né, nesse sentido, ele também tem que ter esse suporte, né? Porque mesmo que o motorista, no caso o motorista do Uber ou de táxi, queira trabalhar, se ninguém vai demandar o serviço dele, como é que faz? É isso aí. Então é complicado. Nós temos uma pergunta aqui. Mais uma vez repetindo o telefone. O nosso WhatsApp ou WhatsApp é 99124 0500, o código de área 35 Alfenas. Aí a pergunta do nosso ouvinte. Pois o ouvinte aí, né, além da preocupação da questão econômica, ele está com uma preocupação muito razoável, né, racional, de como é que se previne, porque eles têm contato com o público, e o público tem contato com eles. Sem repetir exatamente aqui, né, mas as mesmas medidas que são preconizadas de lavar a mão, com água e sabão e tal, o que o colega deve estar preocupado, e com razão se você coloca um passageiro no carro, ele vai estar, já para ilustrar, a menos de 2 metros, que seria um mínimo razoável para dar segurança entre uma pessoa e outra, né? E aí ele pode dizer, então não vou trabalhar, mas ele precisa trabalhar. Então vale aquela precaução, né? Esse profissional, esse motorista, ele está tendo cuidado em, é delicado o que eu vou dizer, né? Orientar aquela pessoa que possa estar possivelmente contaminando,
para que essa use uma máscara? Ah, mas cadê a máscara? Olha, são ideias que estão ocorrendo agora. Esse motorista, e com o suporte do poder público, como é que é? Oferecer uma máscara para a pessoa, e a pessoa às vezes não é obrigada a usar, é algo muito delicado. Agora, após cada corrida, após cada contato, né, ele procurar higienizar o carro, porque não é só ele, mas é a pessoa que em seguida vai usar o carro. Talvez pedir para o passageiro sentar no banco de trás, né? Ótima ideia, olha, perfeito, quer dizer, porque às vezes a gente quer ser mais simpático com o motorista, né? Ah, não vou aqui dar uma de... E cumprimentar, né? Pois é, né? Assim, não tocar, gente, beijo, abraço, aperto de mão, né? Que é aquela brincadeira legal de criança, e não só de criança, nesse momento a gente tem que tomar cuidado. Mas perfeito, essa questão de, olha, por favor, você vai no banco de trás e de preferência na diagonal, se for uma pessoa só, para afastar um pouco mais. Por exemplo, fala que é para proteção dele próprio, proteção do passageiro, de né? todos, do passageiro, do profissional motorista, vidro aberto para circular ar. Pô, agora vai entrar o frio, né? Então o ar-condicionado não se usa, mas as pessoas aí depois querem fechar porque está frio. Gente, usa blusa, mas abre o vidro do ar, circula o ar. O feirante, por exemplo, o feirante tem a ver com um outro aspecto que a gente está dizendo aqui, de segurança alimentar, né? Ele oferece, abastece a população de alimento e ele tira a renda desse alimento para ele próprio sobreviver. Agora, a feira livre, o nome já diz, né? Feira livre, ao ar livre, é um agravante menor, mas de toda forma, né? A gente procura não ter esse contato de mão, esse contato que possa contaminar outra pessoa, e eu sei que é difícil, porque uma feira de sucesso é uma feira cheia, né? As pessoas, por exemplo, procurarem não frequentar no mesmo horário. Ah, mas se eu não for no melhor horário, eu vou comprar xepa na feira. Gente, esse é um momento de sacrifício, né? A gente fala para os alunos, por exemplo, né? Eles foram dispensados das aulas. Qual é o momento para voltar para casa? Tem até uma pergunta em relação a isso aí, vou pegar um gancho agora. Ótimo. Então tá aí. Tem um nosso ouvinte aqui, da Eletrotécnica Gonçalves. Ele disse que tem uma filha que fez licenciatura em Química, agora ela está fazendo doutorado. A pergunta que ele faz é o seguinte: nossos alunos foram dispensados e foram para suas devidas casas, aqui em Alfenas ou na região. Inclusive nós temos alunos de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, dentre outros locais aí. A pergunta dele é o seguinte: não há um perigo iminente de trazer esse vírus para cá? Quem vai cuidar dessa parte quando eles voltarem? Essa é a pergunta. Ele está falando assim: o aluno vai para fora, volta, traz o vírus para cá. Eu creio que a preocupação dele é essa. Perfeito, muito válida. E vamos dar uma dimensão, né, gente? Unifal, o campus sede, que é o campus Alfenas, tem em torno de 4 mil e poucos alunos. Isso significa 5% da população de Alfenas de 80 mil habitantes. Se juntar com a nossa co-irmã particular Unifenas, a população estudantil de Alfenas, comparado com o total da população da cidade, é muito significativo. E eles vão e vêm. Normalmente já se faz isso, né? Quer dizer, se você pega um contaminante aqui, você leva para a sua cidade de origem e vice-versa. Então, quando a gente fala em fazer essa suspensão de aula, que é imediatamente na colaboração que a gente pode ter, menos traumática do que alguns outros setores pararem, né? Fazer com que aumente esse distanciamento social, você está diminuindo a chance de velocidade aumentada da circulação do vírus. Mas a pergunta dele foi mais precisa. Ele falou assim: então, mas aí essa pessoa vai e aí ela é contaminada e para ela voltar? Pois é, o sistema que a gente está montando, que é pedir aos estudantes, pedir à comunidade, mesmo que não seja estudante, que esteja nas suas cidades, comunicar diagnóstico e sintoma, porque quando essa pessoa for voltar, a gente tem que ter ideia de como é que ela está. E o que seria recomendado então é que ela ficasse, não é porque é para não voltar só para Alfenas, mas que ela fique, né, isolada, que tomara que o caso seja menos grave, né, e em termos domésticos. Mas talvez as pessoas pensem assim: então não devia ter feito essa medida para que eles fossem. Veja bem, as pessoas já vão e voltam normalmente, certo? As pessoas vão no fim de semana. E particularmente amanhã em Alfenas é um feriado municipal. A gente já ia viver um prolongado fim de semana. Esses jovens, eles iriam e poderiam trazer, por exemplo, levar para Belo Horizonte, que é um Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vamos falar aos colegas de Poços de Caldas, né, em reuniões que a gente está tendo na Unifal. Praticamente é São Paulo, Poços de Caldas. Lembrar exatamente isso, é praticamente São Paulo com fluxo turístico. Então ele vai lá, ele gasta 1 hora e meia para ir para casa, ele não vai nesse feriadão, ele vai, e ele pode trazer.
Então, é isso que a gente quis evitar, que se quer evitar e se precisa evitar. Tem pessoas, né, que estão preocupadas com a questão econômica, né, que queira ou não queira, nós temos 6 mil alunos no Unifal, por volta de 6 mil alunos, 6 mil alunos em outras universidades aqui, e outros cursos, né, e queira bem, queira mal, isso impactua no comércio da cidade, né, e infelizmente a gente vai ter que colocar isso numa balança, né. O que é importante é a economia da cidade de um lado e a saúde da população de outro. Então é difícil você colocar numa balança e tentar equilibrar isso, mas nós vamos ter que fazer isso, não é mesmo? E olha, sem dúvida, e vamos colocar mesmo literalmente na mesma moeda, né? Em termos econômicos. O que aconteceu com a China? Aconteceu a epidemia, sim. No início da epidemia, né, o que o governo chinês fez, que é um governo autoritário também, literalmente perseguiu o médico que denunciou a epidemia. Eles esconderam a epidemia, aí a coisa se agravou. E hoje eles estão tendo uma perda econômica muito maior, né? Muito maior. Aí vão dizer, mas os chineses são ricos. Pois é, então imagina que ele não é tão rico assim. Quer dizer, como o Tonão está dizendo, é uma preocupação imediata, sem dúvida, e a gente não despreza isso, né? Toda movimentação, tudo que envolve movimento de pessoas, o transporte, bares, restaurantes, enfim, e para Alfenas, o peso, como foi colocado aqui, dessa população, é muito grande. Agora, então o que a gente ia fazer? Não toma nenhum cuidado não, a coisa ia ficar pior. E alguém pode dizer, não, mas o que a gente queria dizer é pegar algo mais leve. Aí, gente, me perdoe, aí já começa o achismo, certo? Então você tem ciência em cima disso, você aprende com os erros dos outros, né? E a China aprendeu. Tanto é que agora o tal mercado de animais silvestres está definitivamente fechado, porque não é brincadeira. Os chineses vão crescer 1,5 ponto percentual menos dos 8 que eles iriam crescer. Isso é um impacto enorme. Já se fala no Brasil, crescimento zero, né, em 2020. Então, de fato, é aquele momento em que o Trump já prevê, já disse que os Estados Unidos vão crescer 0%. Olha, então, vão crescer, né? Vão ficar estagnados. O Brasil provavelmente vai ter uma evolução. Involução é uma palavra. É uma involução, né? A gente está, ou seja, um crescimento, né? Entre aspas, é negativo, o que não é crescimento, né? Então, nós temos uma notícia aqui, 20º dia de coronavírus no Brasil é pior que o da Itália. Isso aqui é uma informação da Folha. 20 dias após o primeiro paciente receber o diagnóstico de Covid no Brasil, aliás, da Covid, né, porque é uma doença, né? O Brasil contabiliza 291 casos confirmados. Para comparação, no 20º dia após seus primeiros casos, a Itália e a Espanha tinham apenas 3 e 2 diagnósticos confirmados, respectivamente. Então imagine, Sinésio, a Itália com 3 e a Espanha com 2. O salto da Itália foi rápido a partir do 20º dia. Supõe-se que em grande parte devido a falhas em um hospital de Milão. Ou seja, um hospital de Milão falhou e provocou o agravamento da crise. Em 23 dias já eram 155 casos e 3 mortes. Entre o 29º e o 30º dias, né, a epidemia explodiu e foram registrados mais de 1.000 casos e 29 mortes. Hoje já há mais de 31 mil pessoas com Covid-19, com a Covid-19, né, no país, de cerca de 60 milhões de habitantes. E não é brincadeira. Se você pegar a população da Itália e comparar o número de mortos, se pegar o da China e comparar o número de mortos, é uma coisa impressionante. O número de mortos, se a Itália tivesse tomado o mesmo cuidado que a China tivesse tomado cuidado, hoje a Itália teria por volta de 150 casos só. Pois é, e aí traz um raciocínio que é importante fazer. Bom, o Brasil, então, não é para amenizar o problema, não, gente. Ainda mais na minha posição aqui, né? Não é para inventar, mas também não é para amenizar. Mas o Brasil está com 20 dias do início dos casos, né? E somou 291 e a Itália 203. Bom, isso significa que você tem aí 100, 140 e 150 casos, né? 150 vezes, perdão, mais casos que a Itália. De fato, a população brasileira não é 100, 150 vezes maior que a da Itália, mas é maior, certo?
Então, a gente tem que tomar cuidado com os números, porque você tem que fazer em taxa, quer dizer, para cada 100 mil brasileiros, quantos estudantes tem? Mas alguém que está me ouvindo com conhecimento mínimo de aritmética vai falar, não, mas o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Mas se alguém quiser participar, pode ligar para mim, eu por ponho no ar. Por favor, de fato, a população do Brasil não é 150 vezes maior que a Itália. Então, é para ter uma preocupação. Não tão grande assim, mas é para ter uma preocupação. E o fundamental é o que fazer com esses casos, certo? Como tratá-los, porque casos é uma coisa, casos graves é outra. A Itália, como a gente já falou no início, ela tem uma estrutura demográfica em que a predominância na população é de idosos. Coisa que nós vamos atingir o perfil que a Itália tem, a França tem, a Espanha tem, daqui a uns 20, 30 anos, que deve nos fazer tomarmos lição desde já. Então, querendo dizer até, aqui, por mais que a gente faça o esforço, não vai ser tão grave, ou se não for tão grave quanto lá, é porque a gente tem uma população mais jovem. Então, tá bom. E depois a gente comenta em relação à propagação do vírus. Nós não sabemos a propagação do vírus em país tropical, né? A Lombardia estava frio lá, tá inverno. Pois então, como é que ele vai se comportar aqui, a vulnerabilidade em relação a calor. O problema é esse, ou seja, nós podemos dar muita sorte ou dar muito azar. Porque o vírus ele pode se comportar no calor de forma totalmente diferente, né? Ou seja, talvez até, entre aspas, atenuado. Não sei, eu não sou dessa área, mas... É só a gente imaginar o seguinte, né? Que temperatura ele gosta? Da nossa, senão ele não infectaria a gente. A gente tem 36,5. Então, se ele falar, 36,5, 35 é o que eu gosto. Então, isso tudo indica que ele... Então, né, pessoal? Ele não gosta de frio. Então, muita gente está falando que no frio ele gosta de frio e não de calor, né? Eu acho que o frio conserva. Se você pegar realmente uma superfície sob o sol brasileiro, mesmo de inverno, contaminada por vírus, ele vai sobreviver menos tempo, porque você tem ultravioleta, que é uma radiação que afeta, mata o vírus, né? Menos tempo que num país com menor insolação e você guarda as coisas para conservar na geladeira, né? Agora, de novo, né? Nossa temperatura normal é 36,5. Se ele é vírus e gosta da gente, então ele se dá bem nessa temperatura. Mas são coisas que o tempo dirá. Tem ciência envolvida nisso, a gente está... E se houver uma mutação? Quanto mais gente se contamina, é uma questão probabilística, os matemáticos podem nos ajudar, os físicos estatísticos podem ajudar muito em começar a calcular a probabilidade de mutação quanto mais pessoas são contaminadas. Então, tá bom. Então, vamos dar um breakzinho. Colocar a musiquinha da Maria Bethânia e da Gal Costa aqui, a música Sonho Meu, e em seguida eu vou colocar a música do João Bosco, Papel Machê. Muito bem, estamos de volta, entrevistando o professor Sinésio Inácio da Silva Júnior. O professor Sinésio, ele é professor da Universidade Federal de Alfenas, nosso colega de trabalho, e além de também ser um amigo, né? O Sinésio, eu conheço ele há muito tempo, né? Nem tanto assim, né? Pelo menos 10 anos. Uns 11 anos. Uns 11, pelo menos. E a Silva estudou amigo, né? Então, o Sinésio não é perto daquele colega que só fala assim, tudo bom, boa noite, não, a gente bate um papo, troca ideia, discute. O Sinésio é uma pessoa extremamente agradável e ele é importante aqui, né, para nos acompanhar aqui na rádio, porque ele é um especialista em saúde coletiva e epidemiologia. Então, uma pessoa aqui que talvez aqui será o nosso braço direito nesse momento de crise, ou seja, não, Sinésio. E é um convite que eu faço para o Sinésio para que fique conosco aqui ao longo desses próximos dias aí, para nos dar aquele suporte necessário, né? Para que nós possamos aí informar os nossos ouvintes, levar uma informação de qualidade, checar sempre se a informação é uma fake news ou não, porque hoje em dia qualquer porcaria que chega no seu WhatsApp aí, a pessoa vai e já compartilha, coloca uma foto do Martin Luther King, coloca um texto ao lado, associando a foto do Martin Luther King, isso aí já passa a ser algo verdadeiro, se propaga, e aí o que acontece? Cria uma epidemia. A desinformação, o Carlos ontem comentou isso aí, né? A desinformação é a pior epidemia que possa ter nesse momento, é você ter uma epidemia de desinformação. Aí que fica, aí há um complicador aí muito forte, né?
Então, faço o convite para o Sinésio aí voltar mais vezes aqui, inclusive ser o nosso colega aqui de bancada ao longo aí dos próximos dias. Fica o convite, Sinésio, depois você pode dar a resposta, né? Se você vai ter condições de atuar dessa forma. A Mariane também, maravilhosa Mariane, está aí nos ajudando, dando toda a força. Ela é professora de Química Analítica, eu sou professor de Química Inorgânica. O Meira Filho aí, uma grande figura aí, um grande radialista, dá aquele apoio técnico, toda a experiência que ele teve ao longo das rádios AM aqui do sul de Minas, né? De outras rádios aí também, né? E ele dá aquele apoio técnico maravilhoso, mostra pra gente o que realmente é fazer rádio, quais os critérios, o que você pode falar, aquilo que você não pode falar. Ele é a nossa censura ambulante aqui. Um mentor, né? Ele é o nosso mentor. Ele é a nossa censura. Tem que colaborar, ele pega, pode, né, ele pega Um grande mentor. ele pega o texto e fala, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é uma boa, isso aqui não é uma boa. Ele faz um papel aqui crucial e fundamental. Sem ele aqui, o meu sangue de italiano aqui ficaria difícil, né? Porque o sangue de italiano aqui é complicado. Mas a assessoria do professor Sinésio vai ser muito importante aí na parte técnica. Então, infelizmente, né, vamos encerrar por hoje, né? Vamos colocar o nosso playlist musical, né? Então, comento que em seguida aí os nossos ouvintes, né? 18 horas e 30 minutos, né?